Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Salmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 141. E o Salmo 141 é um salmo de Davi e foi escrito em dias em que o salmista estava fugindo de inimigos poderosos, com cargos de liderança, como diz o verso 6 que vamos ler, cuja perseguição era ardilosa e determinada. Verso 9, razão pela qual Davi clamava e dependia inteiramente de Deus para sobreviver diante dessa situação. Esse é justamente o quadro que nós podemos identificar da fuga de Davi diante de Saul e dos seus companheiros mentirosos e astutos. Durante todo o tempo de fuga, em que Davi ficou longe de casa, da família, do tabernáculo e do culto a Deus, ele conviveu com soldados a seus serviços, homens renegados como ele, de Israel, e com pessoas de outras nações, como os filisteus de Gate e seu rei Aquis. Diante dessa realidade, havia um risco muito grande de Davi se afastar da sua devoção a Deus, juntar-se a homens maus, seguir o conselho perverso de pessoas que ignoravam o Senhor, habituar-se aos costumes e à adoração de outros povos e sentir-se livre para fazer todas as coisas que nunca faria se estivesse em seu lugar de origem. Como Davi fez exatamente o oposto disso tudo, esse é um salmo que ensina pelo menos 4 cuidados que deve ter o servo de Deus que está próximo do mundo e longe de casa, longe da igreja. Mas antes disso, vamos orar. Deus, obrigado por mais esse momento que vamos compartilhar da Tua Palavra, que ela seja compreensível aos nossos ouvidos e que possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Que os Teus ensinamentos sejam uma direção para as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro cuidado do servo de Deus que está longe de casa e da sua igreja, que nós podemos destacar aqui nesses salmos, é manter as atividades cultuais. O verso 1 e 2 assim nos diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Estar longe do seu lugar costumeiro de culto, frequentemente, faz com que as pessoas percam o ânimo de dar sequência aos seus hábitos de adoração. Uma pessoa se afastar da igreja, ela perde o costume de ir à igreja, de separar o domingo para louvar ao Senhor. No caso de Davi, era pior, pois sua situação adversa lhe fornecia uma desculpa bem convincente para cessar toda a atividade cultual. Longe de agir assim, ele permanece em oração a Deus. É o que diz o verso 1. A ti clamo, ó Senhor. Apressa-te a vir a mim. Dá ouvidos à minha voz quando clamo a ti. Essas situações de crise, algumas pessoas dizem, não estou nem com cabeça para orar. Davi fez o oposto disso. E a situação de crise o levou a orar mais ainda, clamando pela intervenção de Deus em seu socorro. Entretanto, outras atividades, como oferecer sacrifícios e queimar incenso no tabernáculo, ficaram impedidas pela distância. Quando a gente traz em nossas memórias o incenso, no Antigo Testamento, o incenso era oferecido diariamente a Deus. Ele era queimado continuamente perante a presença do Senhor,
como diz Êxodo 30, verso 7 ao verso 8. Para suprir essa ausência de oferecer incenso ao Senhor no tabernáculo, Davi eleva a Deus sua oração em lugar do incenso, demonstrando sua preocupação de servir ao Senhor e cumprir seus deveres perante Ele. Que a minha oração seja um incenso posto diante de Ti. Quanto aos sacrifícios diários, que era uma das orientações bíblicas, era sobre o sacrifício que deveria ser feito ao entardecer. O Êxodo 29, 41 fala isso. Na impossibilidade de executar tal ato, Davi oferece sacrifícios de louvor. A parte B do versículo 2 diz que o levantar das minhas mãos seja uma oferta do entardecer. O interesse e busca por Deus não foi interrompido por causa da distância, pela distância de casa. Davi procurava ser obediente e cumprir com seus votos feitos ao Senhor. O segundo cuidado é manter a santidade de vida. É o que diz os versos 3 a 5. Diz assim, versos 3 a 5, põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a iniquidade, ou melhor, a maldade. Davi também não queria se desviar dos ensinos do Senhor para a sua vida, pecando com palavras, ou atitudes, ou ações. Sua primeira preocupação é com respeito a palavras, a conversas, a conversação, provavelmente sabendo que os maus hábitos nascem de conversas inapropriadas. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Razão que pede a Deus. Verso 3, ó Senhor, põe uma sentinela em minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Essa foi a decisão sábia, pois o primeiro sinal do desvio de quem se aproxima demais do mundo é seu modo de falar, o qual não apenas revela o afastamento, como também torna o coração do servo de Deus cada vez mais acostumado com a podridão mundana. Mas a boca não era a única preocupação de Davi. Você percebe, irmãos, que quando a gente se afasta do Senhor, ou melhor, quando nós nos encontramos ou quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele coloca um novo cântico em nossos lábios. Nós começamos a falar palavras que edificam, que deem graça aos que ouvem. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, nós adquirimos o palavreado do mundo. E aí são palavras que destroem, palavras que não edificam. São palavras chulas, que não leva e não produz nada, não edifica em nada. Essa foi a preocupação de Davi com a sua boca, que os seus lábios não falassem aquilo que o mundo fala, que as pessoas com quem ele convivia, que rejeitavam a Deus, falavam. Essa era a sua preocupação. Mas também essa não era a única preocupação de Davi. Ele também se preocupava com os afetos do seu coração e com as ações que viriam do apego do mal. A parte A do verso 4 diz, não deixa que meu coração se incline para as coisas más, para a prática de perversões, junto com os ímpios, os homens que praticam a iniquidade. Essa é uma preocupação dupla, pois ele atenta para os atos de pecados
e também para a companhia nociva dos pecadores. Na verdade, ele toma a decisão de não se unir aos homens maus, nem nos momentos de descontração e alegria. Como ele diz no verso B, encerrando aí o versículo 4. Eu não comerei manjares com eles, para que eu não me envolva com as práticas deles, com as ações deles. Eu não vou participar dos entretenimentos deles, porque eu vou me corromper. Eu vou perder de vista os princípios sagrados da palavra de Deus. E eu vou me envolver-se com os prazeres que o mundo oferece, né? Ele poderia dizer que os homens maus eram seus únicos amigos no momento, mas não fez. Na verdade, ele preferia uma dura repreensão de homens justos a receber a adulação e a hospitalidade dos pecadores. No verso 5 ele diz que o justo me repreenda com amor e me admoeste. Mas o azeite, né, a bajulação do ímpio não ungirá a minha cabeça, pois minha oração continuará sendo contra sua perversidade. Para Davi, não é verdade que a ocasião faz o ladrão. Sua separação do mundo era uma busca a ser alcançada em qualquer situação. Os princípios de Deus era o seu alvo. Buscar a Deus em primeiro lugar era o seu alvo e o seu princípio de vida. O terceiro cuidado é manter a pregação da justiça, versos 6 a 7. Diz: os seus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra açúcar a terra. Samuel ungiu Davi, rei de Israel, e lhe informou que um dia ele seria elevado ao trono. 1 Samuel 16 diz isso. Mas seus futuros súditos ainda seguiam um rei mau, Saul, e se desviavam com ele. O salmista poderia pensar, diante das circunstâncias, em assumir um discurso conciliador, politicamente correto, a fim de agradar quem agora reprova o seu estilo de vida. Mas ele não fez isso, pois sabia que quando Deus abatesse o rei Saul e seus assessores, a pregação da justiça seria ouvida pela nação. É o que ele diz no verso 6. Seus líderes serão lançados abaixo à beira do precipício. E assim eles ouvirão as minhas palavras que são formosas. O trecho eles ouvirão deve se referir ao povo e não aos líderes precipitado morro abaixo. Essa persistência em pregar a justiça de Deus e um modo de vida agradável a Deus traria benefícios inúmeros a Israel. O contrário disso seria sentido pelos líderes maus, quando fossem abatidos por Deus. O verso 7, eles dirão, assim como se abrem as valas na terra, nossos ossos ficarão espalhados na boca da sepultura. O último cuidado do servo que está muito próximo do mundo é manter a dependência cautelosa. Verso 8 a 10, assim diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Um ditado popular diz que quem brinca com fogo sai queimado. A proximidade do mundo produz o mesmo perigo. Pelo que Davi, impossibilitado de se afastar
impossibilitado, né, de se afastar geograficamente, né, dos ímpios, né, mantém sua cautela e sua oração a Deus por proteção. Diante dessa realidade que ele estava, de estar no mesmo local que o ímpio, distante do seu povo, o alvo dele é a oração, buscando cuidado e a proteção de Deus mediante aquela circunstância. Ele diz: pois em ti estão os meus olhos, ó Senhor, Senhor meu, eu me refugio em ti, não me deixe ficar desprotegido. Houve, amados, até ocasiões em que o risco do mundo aparentemente desapareceu. Quando Davi poupou pela segunda vez a vida de Saul, ele reconheceu ser filho de Deus, o meu filho amado, e convidando ele para voltar com ele, que ele não iria mais matar Davi, né? Entretanto, mesmo nessas ocasiões, Davi identificou as armadilhas traiçoeiras do inimigo e continuou sua fuga do mal em dependência de Deus, na dependência de Deus. 1 Samuel 26, 25 diz, né, que, né, Davi, ao invés de seguir Saul, que, né, enganosamente dizendo que estava tudo bem e que não iria mais matá-lo, mas estava procurando uma oportunidade, Davi não seguiu Saul. Davi foi para um lado e Saul foi para o outro. O verso 9 ele diz: protege-me do laço que armaram para mim e da armadilha dos que praticam a iniquidade. No final das contas, o cuidado do salmista sobre a orientação das palavras do Senhor o pôs salvo, enquanto seus inimigos pereceram conforme foi previsto por Davi em sua oração no verso 10. Que os ímpios, sem exceção, caiam nas suas próprias redes enquanto eu escapo. Pouco de nós tem de fugir de assassinos perversos, porém temos de conviver com pessoas que não temem a Deus no trabalho, na escola, na vizinhança, nos momentos de lazer e muitas vezes até na própria família. Em todas essas ocasiões, temos nossa fé questionada e menosprezada enquanto convites à maldade nos são feitos como alternativa ao temor do Senhor. É só hoje. Vamos, só uma vez. Ninguém vai saber. Bom seria se pudéssemos conviver com os nossos irmãos em todo o tempo, pois assim seríamos edificados e exortados constantemente. Como isso nem sempre é possível, devemos seguir o exemplo de Davi e manter nossa identidade cristã, a devoção ao nosso Deus, as atividades diárias de culto e adoração, a santidade e o testemunho de vida e a pregação da verdade, para que nós não sejamos envolvidos pelo mundo. Isso será uma atitude correta para que mantenhamos nossos dois pés na igreja e na presença santa do Senhor. Que Deus nos ajude a mantermos firmes os nossos pés nele e na sua palavra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, em situações adversas que venhamos enfrentar, nos ajude a buscar cada vez mais o Senhor em oração. Que não sejam essas adversidades desculpa para nos afastarmos das nossas atividades de cultos ao Senhor. Que nessas horas busquemos mais ao Senhor em oração. Não permita que cultivemos em nossos lábios conversas inapropriadas e nem prazer pelos momentos de descontração que o mundo nos oferece. Porque muitas vezes elas vão nos afastar dos momentos de adoração e comunhão ao Senhor. Que sejamos constantes em falar da sua justiça e vivamos uma vida agradável ao Senhor, nos afastando daqueles que te rejeitam. É o que nós oramos e clamamos pela sua segurança e proteção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Tenham uma excelente semana no Senhor.